Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Senhor, por este tempo, Senhor, em louvor, em adoração ao teu nome, Senhor. Obrigado. Seja engrandecido, Senhor. Seja engrandecido no nosso meio. Seja engrandecido nas nossas vidas, através de nós, Senhor. Seja glorificado entre as nações, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, poder servir um Deus que está vivo, Senhor. Um Deus que é um Deus de amor, um Deus de graça, Senhor. Um Deus sempre presente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por poder estar aqui hoje mais uma vez, Senhor. Obrigado, sim, Deus, Pai, que possas mesmo mexer em nossos corações, tocar nossas vidas, atrair-nos mais e mais para Ti, Senhor. Não só nós estamos aqui, mas quem nos ouve, Senhor, quem nos está a seguir, Senhor, nesta ministração, Senhor, possas mesmo tocar a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Nós te pedimos, sim, Deus, Pai, ministra vida a cada um de nós, Senhor, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Saúde a todos na paz e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Não só estão aqui, mas também quem nos está a ver online. Amém. Que seja ao mesmo tempo abençoado para todos nós. Amém. Eu tenho estado vindo a falar ultimamente, foi algo que Deus pôs no meu coração, a falar da importância de nós termos uma vida ungida. E então, para termos uma vida ungida, comecei por falar então de certos ingredientes que são necessários na nossa vida. E então comecei a falar sobre os componentes, se os irmãos estão lembrados, umas lições atrás, sobre os componentes para o óleo santo, como por exemplo a canela, a mirra, a cássia, etc. E vimos que todos eles misturados com óleo, todo esse óleo, amém, com esses ingredientes, tipificam a necessidade de nós termos uma vida ungida pelo Espírito Santo de Deus, amém, uma vida a fluir no fruto do Espírito, amém, no fruto do Espírito. E a semana passada nós iniciamos a falar novamente sobre o óleo, mas desta vez unido a dois ingredientes diferentes daqueles que falamos anteriormente. Então falamos sobre o grão, amém, e o vinho. E vimos que a mistura deste azeite com o grão e com o vinho tipificam a nossa união com Cristo Jesus e nos levam a desfrutar de todos os benefícios alcançados por Jesus na cruz, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Amém? Eu trago agora a vossa lembrança, não sei se os irmãos estão lembrados, inclusivamente pus umas imagens para os irmãos entenderem um pouco melhor aquilo que eu iria falar. Amém? Então eu vou trazer a vossa lembrança, não vou usar as escrituras todas, nós vimos umas escrituras de Deuteronômio 11 e de Deuteronômio 14 que falavam sobre o grão, sobre o vinho e sobre o azeite, mas hoje vamos falar apenas de uma delas, de Oséias 2:8, e nós vamos ver que esta mistura do grão, o vinho e o azeite nos levarão a desfrutar de uma vida abundante, amém? Se nós soubermos usá-los e mantê-los e manter esses ingredientes nas nossas vidas e aquilo que eles tipificam. Então, a figura 3, se o irmão puder pôr, figura 3, diz assim, em Oséias 2, verso 8, diz assim: ora, ela estava, aqui ela, se os irmãos estão lembrados, está a falar do povo de Israel, amém? O povo, a nação de Israel, que se tinha tornado infiel a Deus, tinha se afastado dos caminhos de Deus, não estava mais a ter um relacionamento vivo com Deus, estava-se a entregar à idolatria e a outras coisas. E então, Oséias 3, então começa por dizer: ora, ela, Israel, não reconhece que fui eu que lhe dei o grão e o vinho e o azeite e que lhe multipliquei a prata e o ouro,
que eles depois usaram para Baal. Então nós vemos assim, então falando do grão, vou só lembrando algumas partes na figura 4, nós vamos a ver que tanto o grão como o vinho representam a Santa Ceia, que fala do corpo partido de Jesus e do seu sangue. Obrigada. E do seu sangue derramado para a remissão dos nossos pecados. Amém? Do sangue derramado, que estão ali a ver na figura da ceia. Figura 4. Então nós vemos ali que o grão e o vinho representam a Santa Ceia. Amém? Representam a Santa Ceia. E na figura 7, nós vamos ver então que, sendo que para se fazer pão, nós precisamos do grão, o grão do trigo ou do centeio, não é? Precisamos do grão, precisamos esmagar esse grão, parti-lo até fazer dele farinha. E só depois é que nós podemos estender a massa. Essa massa depois é levada ao forno a cozer e daí sai então o pão, que nós vemos ali na imagem, sai o pão. Foi mais ou menos isto que aconteceu com Jesus na cruz e quando ele foi ao inferno. A Bíblia diz que ele foi moído, que ele foi ferido, foi esmagado, foi pisado. Ele enfrentou depois o fogo do inferno para vir a ressuscitar e se tornar então o pão da vida. Jesus diz que eu sou o pão da vida. O segundo ingrediente, que é o vinho, vamos ver a figura 10, se o irmão puder pôr, mostra que também para se fazer vinho precisamos de uvas. Estas precisam ser tiradas da videira, arrancadas da videira, ser pisadas, esmagadas, lançadas num lagar. Também Jesus foi tirado de um reino de luz, amém, de um reino que era fértil, próspero, amém, e foi lançado no inferno. Jesus foi pisado, a Bíblia diz que Jesus foi pisado, esmagado pelo julgamento de um Deus santo, e para se tornar depois o vinho, ou em outras palavras, o sangue, que nos leva a uma nova aliança com Deus. Amém? Que nos leva a uma nova aliança com Deus. E agora vamos falar do último elemento, o azeite. A figura 11 diz que o azeite vem, como os irmãos sabem, vem do fruto que se chama azeitonas, que é da oliveira, um fruto da oliveira. E a azeitona, quando ela é pressionada, ela não deita logo óleo. Quando nós esprememos uma azeitona, ela não deita logo óleo, mas sim uma aguadilha. Foi isso que aconteceu a Jesus. Quando ele foi ferido, do seu lado não saiu só sangue, saiu água e sangue. Amém? Sabemos que também o fruto da oliveira é ácido, é amargo. E para se extrair dele o óleo, ele precisa ser pressionado e esmagado por uma grande prensa. Nós vimos a semana passada que era uma rocha enorme, amém? Ele precisa ser ali pressionado, amém? E a pressão exercida sobre ele vai remover também a sua acidez. Como os irmãos sabem, ainda há pouco tempo, há uma semana atrás, tivemos a Páscoa. Nós sabemos que a morte de Jesus teve um gosto amargo, pois ele foi esmagado debaixo do jugo do seu, amém, do nosso pecado e do meu pecado. E também ele foi esmagado debaixo do julgamento de um Deus que era justo, porque Deus olhou para ele, aquele filho que ele tinha sem pecado, naquele momento tomou todos os nossos pecados e se tornou pecado por nós, amém? Então Deus teve que fazer um julgamento sobre ele, e por isso a Bíblia nos mostra que Deus virou a cara para Jesus. Ele virou a cara naqueles momentos. Ele não atendeu o clamor do seu filho. Amém? E do seu sacrifício, do sacrifício de Jesus, foi extraída então a vida, foi extraída o perdão. E assim ele se tornou o óleo santo que hoje nos cura. A Bíblia diz em Isaías 53, os irmãos
conhecem, certamente estão fartos de aplicar, costumam aplicar isso quando estão enfermos. Amém? Isaías 53, verso 4 e o verso 5, diz que Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, amém? Todas as nossas doenças, Ele tomou sobre si. Ele não merecia tomar isso sobre si, mas Ele tomou, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio, honestamente, vou falar por mim, eu creio que Deus quer nos levar, quer levar a sua igreja, quer levar o seu povo a um tempo de paz, a um tempo de bênçãos, a um tempo de abundância. Mas nós sabemos que o diabo está a fazer tudo por tudo para vir matar e destruir. Amém? Roubar e destruir. E vejam como é que ele faz isso. Falamos sobre isso, foi a última escritura que nós lemos na semana passada. Vejam como ele faz isso usando o grão, o vinho e o azeite. Amém? E então vamos ver em Deuteronômio 28, verso 38 a 40, é a figura 21. Deuteronômio 28 diz o seguinte, diz assim: levarás muita semente para o teu campo, semente ou grão, amém? Porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, porém não lhe beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as devorará. Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona te cairá da oliveira. Notem aqui que diz, levarás muita semente. Amém? Levarás muita semente. Semente aqui refere-se ao grão, e nós sabemos também, note, semente, e depois diz, plantarás vinhas. Vinhas está-se a referir a videiras, e sabemos que é das videiras, do fruto da videira, que nós extraímos o vinho. Notem então aqui que o maligno está a consumir o grão, está a consumir o nosso vinho. Por isso é que ele envia gafanhotos e bichos. É assim que ele vem matar, roubar e destruir. Ele também se levantou para consumir o azeite. Amém? Ele também se levantou para consumir o azeite. E notem como é que ele faz isso, para vir afligir a nossa vida. Vejam também no verso logo seguinte, como ele faz isso. Ele diz o seguinte, Deuteronômio 28, 41, diz assim, 41, filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Sabem, meus irmãos, sempre que houver falta de grão, sempre que houver falta de vinho ou de azeite em nossas vidas, amém? Estou a falar disto a nível espiritual, amém? A nossa família será afetada. A nossa família passará por dificuldades. A nossa família passará por problemas de saúde. Amém? Por fome. E nós sabemos que a fome mata, rouba. Amém? E inclusivamente afeta a nossa saúde. Tira-nos a paz. Falta de óleo, meus irmãos, também significa falta de unção. Amém? Falta da presença de Deus nas nossas vidas. Semente quer dizer que nos irmãos nota que no verso 40 de Deuteronômio 28 fala da semente que será tirada. Semente também é simbólico da palavra de Deus. Quando há uma falta de palavra de Deus nas nossas vidas, quando há falta de comunhão com Deus nas nossas vidas, quando há falta da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, amém? Isso vai afetar a nossa família, vai afetar a nossa casa, vai afetar a nossa despensa. Os irmãos estão comigo? Amém? Podemos, note que diz aqui que podemos ter filhos que amamos muito, mas não iremos ter influência sobre eles. Eles podem passar a ser pessoas rebeldes, eles podem até logo de pequeninos serem rebeldes.
Eles podem vir a ter, envolver-se com amizades suspeitas mais tarde nas suas vidas. Amém? Eles podem vir a ser presas fáceis para a droga, para o álcool, amém? Inclusivamente para sexo ilícito. Eles podem vir a ser influenciados nessas áreas. Mas Joel dá-nos uma promessa de vida. Deus é sempre um Deus que tem promessas de vida para nós. O inimigo tenta roubar de um lado, mas Deus sempre, pela sua palavra, nos alerta que há bênção para aqueles que o seguem e que o servem. Joel 2, o verso 23 e 24 diz o seguinte. Deve ser o 24, acho eu. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Quando fala sobre filhos de Sião, está a falar daqueles que são filhos de Deus, está a falar da igreja, daqueles que são separados para Deus. Diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque, nota agora, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer a abundante chuva, a temporã e a seródia como dantes. Quando nós lemos a semana passada Deuteronômio 28, se não estou em erro, o verso 11, falava que Deus, amém, falava desta chuva seródia, desta chuva temporã. Era esta chuva que regava as nossas colheitas, amém? E nota aqui que diz, aqui, esta chuva temporã no hebraico significa um ensinamento, espiritualmente falando, significa um ensinamento sobre justiça, sobre a justiça de Deus. O motivo de Deus nos dar um mestre em justiça, que é Cristo Jesus, é para que a igreja, é para que o nosso lar, é para que a nossa família, o nosso local de trabalho, amém, a nossa cidade, amém, a nossa nação, seja um lugar repleto de grão. Seja um lugar a transbordar de vinho novo, um lugar com azeite. Um lugar com azeite. Pois vejam o que diz o verso seguinte de Joel 2, o verso agora 25. Verso 25 diz o seguinte: e as eiras, 24, e as eiras se encherão de trigo, amém, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Agora verso 25, a promessa, amém, que Deus nos dá. E assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora, a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Então nós vemos aqui que Deus traz um tempo de restauração. Podem vir dias maus, nós podemos passar por situações más, porque nós, de certa maneira, não estamos tão envolvidos em comunhão com Deus e com a palavra de Deus, amém? Por isso passamos por certas dificuldades, amém? Por causa das situações à nossa volta, mas Deus diz que há sempre um tempo de restituição. Ele mesmo, amém? Consumirá o gafanhoto, a devoradora, a destruidora. Deus mesmo irá destruir. Amém? Aqui quando fala a devoradora, no hebraico está-se a referir ao verme que quer devorar tudo aquilo que pode vir à nossa mão, vir ter à nossa mão para nos fazer prosperar, para nos abençoar. Deus vai impedir que essas coisas cheguem até nós. Deus quer-nos a prosperar. A Bíblia diz, amém, a Bíblia diz que Deus quer que tudo nos vá bem e que a gente tenha saúde. Ele quer nos ver a prosperar, quer que tudo nos vá bem. Acreditem nisso, amém? Quando a nossa vida está cheia do grão que é a semente ou a palavra de Deus implantada bem no centro do nosso coração, amém? Com o vinho ou com a proteção do sangue de Jesus sobre nós, amém? E com o óleo a fluir, ou a unção e a presença do Espírito Santo de Deus em nós,
Deus irá pegar em tudo isso e restaurar tudo aquilo que o verme, que o gafanhoto, que a destruidora possa ter vindo consumir ou destruir nas nossas vidas. Deus irá restaurar. Creiam que Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de restituição. Desculpem. Mas vocês podem dizer assim: mas já se passaram tantos anos, já passei por tantas coisas, já perdi tantas coisas. Mas Deus é o Criador do tempo. Amém? É o Criador do tempo. Para Ele não há um amanhã, amém? Nem há um passado. Ele é sempre presente. Amém? E se Deus diz que restaura os anos que nós perdemos, creiam nisso, que Deus vai restaurar. Deus fez isso com Jó, Ele também fará isso conosco. Amém? Se nós confiarmos inteiramente nele. Hoje, na figura 27, eu queria falar sobre esta figura que vamos ver. Se hoje nós fôssemos a Israel, eu já estive lá e tive o privilégio de ver isso. Se nós formos a Israel, nós iremos ver os jardins lá de Getsemane, nós iremos ver lá oliveiras velhas, cujos troncos estão, como vê aqui na figura, como que retorcidos, assim todos, alguns estão completamente ocos por dentro. Mas o mais interessante é que, ainda que os troncos destas oliveiras sejam ocos, espiritualmente, isso tem também um significado. Segundo a palavra de Deus, tem um significado. Então, por que será que as oliveiras, amém, ocas têm um significado espiritual? Primeiro, a oliveira representa cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos árvores de justiça, plantação do Senhor, amém? Deus diz que nos plantou juntos a ribeiros de água que dão o seu fruto na estação própria. Então nós somos, amém, árvores do Senhor, plantação do Senhor. E Deus espera que cada um de nós se lembre que fomos criados por Deus com um só propósito, para darmos fruto e estarmos cheios dele e não de nós próprios. Estarmos cheios de Deus e não de nós próprios. Todos aqueles que não cumprem ou se recusam a aceitar os planos e os propósitos de Deus estarão sempre ocos por dentro. Amém? Podem até fazer grandes coisas, amém? Podem viver com grandes prazeres, ter grandes casas, grandes carros, amém? Ter muito dinheiro, mas sempre se acabarão por se sentir vazios, porque há no nosso coração um lugar que só Deus pode preencher. Nem ninguém pode preencher esse lugar. Esse lugar pertence a Deus. E se esse lugar não for preenchido, nós seremos sempre pessoas ocas. Amém? Seremos sempre pessoas ocas. Quem é verdadeiro e quer servir a Deus, deixará sempre este aroma de Deus, amém, o aroma desse óleo, amém, fluir na sua vida, vai demonstrar sempre paixão por Deus, vai ter sempre desejo e alegria de ter a palavra de Deus no seu coração, vai haver nele sempre um espírito de submissão a Deus e até ao seu próximo. Assim nós vamos saber que essa pessoa está cheia do óleo de Deus, amém, da unção de Deus. Deus descreve o povo de Israel também como uma oliveira verde. Em Jeremias 11, vamos ver Jeremias 11, o verso 16, diz assim: denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. É assim que Deus nos vê, uma oliveira verde, formosa. Somos pessoas que damos frutos, somos formosos, somos preciosos para Deus, amém?
É assim, note. E aqueles que eram gentios, a Bíblia diz que foram enxertados nesta oliveira. Os irmãos podem ver isso em Romanos 11, do verso 13 a 25. Não vamos ler por falta de tempo, mas os irmãos podem ver isso. Amém? Nós, os gentios, fomos enxertados nessa oliveira. Nós estamos, amém, nessa oliveira. Por isso, óleo flui em nossas vidas. A videira, como os irmãos sabem, é outra árvore com vida longa. Videira tem vida longa. Amém? Por isso é que Jesus se identifica com a videira. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. E nós, Deus identifica-nos, amém, como os ramos dessa videira. Então, a videira é outra árvore com vida longa. Assim, esperem viver uma vida longa com Deus. Uma vida longa, uma vida abençoada, uma vida abundante. Será que por acaso já pensaram por que a videira vive tantos anos? Por acaso já pensaram sobre isso? Por que a videira vive tantos anos? Ou tanto tempo? Sabem? É por causa dos enxertos feitos nessa videira. A seiva fluirá e dará nova vida àquele tronco velho, perpetuando assim a sua vida. Nós, amém, quando aceitamos Jesus, estamos a perpetuar, estamos a anunciar, a manifestar cada vez mais a glória de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós testemunhamos, nós estamos a manter viva, amém, a manter vivo tudo aquilo que Jesus fez por nós. Nós estamos a enxertar mais pessoas na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Em Salmos 128, o verso 3, diz também o seguinte, que é interessante sobre a mulher, diz assim, a tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Já viu a comparação que Deus faz? Amém? A mulher é como uma videira frutífera e os filhos são plantas de oliveira que vão ser ungidos. Amém? Serão pessoas ungidas. Nós temos que declarar isto sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Que eles serão homens, serão mulheres. Amém? Serão jovens, serão crianças ungidas pelo nosso Deus. Amém? E os nossos filhos irão perpetuar a nossa vida. Até na igreja, a nova geração irá perpetuar a igreja, irá dar vida à igreja. Nós sabemos, os irmãos sabem que vão à igreja, que os jovens dão vida à igreja, as crianças dão vida à igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Então, Deus quer restaurar tudo nas nossas vidas. Eu também, quando estive em Israel, eu pude ver o lugar onde as azeitonas eram prensadas. Amém? Figura seguinte. Onde as azeitonas eram prensadas. Isso acontecia com uma pedra enorme. Tem aqui uma fotografia, amém, dessa altura, quando eu estive lá. Veio aqui uma pedra enorme. Esta pedra ia rolando e esmagando as azeitonas. Amém? As azeitonas eram ali prensadas. Na primeira prensa, a primeira vez quando passava ali, era extraído o azeite virgem que era usado para iluminar o templo judeu, amém? O óleo da segunda prensa, pois quando passavam novamente e tiravam novamente, era usado como remédio. E depois o azeite extraído na terceira prensa era usado para fazer sabão. Era aquele que era mais fino, que não tinha qualidade alguma, era usado para fazer sabão. Foi isto que aconteceu com Jesus no jardim de Getsemane. E este nome, Getsemane, significa lagar. Significa lagar. E foi aí nesse lagar que pela primeira vez Jesus foi esmagado pelas trevas. Amém? Em Lucas 22, verso 53, diz o seguinte. Jesus a falar com os seus discípulos e ele diz assim: todos os dias estava eu convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora
e o poder das trevas. Ou seja, Jesus esteve muitos anos com eles, com os seus discípulos, com pessoas à sua volta, teve 3 anos, amém? Mas neles nada puderam fazer contra Jesus. Mas naquele dia em que Jesus iria ser julgado, amém? Então era a hora das trevas. Jesus foi esmagado ali pelas trevas. Jesus foi esmagado pelas trevas para que nós pudéssemos estar na luz, ou pudéssemos andar na luz e ser a luz de Deus aqui neste mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a luz do mundo. A luz nos faz ver o que outros não podem ver no natural. O Espírito Santo ilumina-nos coisas que as pessoas às vezes não entendem. O que é que nós vemos, amém? E aquilo que nós passamos. Por exemplo, as pessoas viam David como um pastor de ovelhas, mas Samuel, pelo poder do Espírito Santo, viu nele o rei de Israel. Assim é o óleo ungido, amém? Assim é o óleo ungido que nos fará ver aquilo que Deus vê. E quando vemos o que Deus vê, então desfrutaremos de tudo aquilo que Ele, amém, desfruta. Tudo aquilo que Deus desfruta, amém? Deus quer o melhor para cada um de nós. A segunda prensa, meus irmãos, tomou lugar quando Jesus foi levado para ser chicoteado. Jesus é a nossa cura, porque está escrito, volta a ler em Isaías agora 53, o verso 5, diz assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós recebermos esta maravilhosa revelação ainda hoje, poderemos ser curados, poderemos ser libertos de qualquer opressão, de qualquer doença, de qualquer dor, amém, de qualquer jugo opressor. Nós podemos, se nós, amém, recebemos essa revelação em nossos corações. A última prensa em que o óleo é usado para a limpeza aconteceu naquela cruz. Jesus, ali naquela cruz, meus irmãos, foi moído debaixo da indignação de um Deus justo, como já disse há bocado. Jesus sofreu o julgamento e o castigo pelos nossos pecados, e o seu sangue nos limpou e purificou de toda a injustiça, purificou-nos de todo o pecado. Deixem-me dizer assim, no natural, o azeite não tem efeito nenhum a não ser para temperar a comida, amém? Mas quando os anciões da igreja oram sobre ele no nome de Jesus, Deus separa aquele óleo, aquele azeite para ele, e ele se torna azeite santo, amém? E ele se torna azeite santo. Este óleo, meus irmãos, esse azeite é para ser usado, para que milagres, maravilhas aconteçam. Por isso é que a Bíblia diz em Tiago que se houver alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre eles, ungidos com óleo. Amém? Então, esse óleo é para que milagres e maravilhas sejam vistas, para que a prosperidade e a restauração de Deus tome lugar em nossas vidas. E eu vou terminar dizendo o seguinte, meus irmãos, é muito importante tomar parte na Santa Ceia. Por quê? Porque ao tomarmos o pão, nós estamos a lembrar daquilo que Jesus passou por nós, amém? Naquela cruz, aquilo que Jesus passou por nós, naquele sepultamento, amém? E na sua ressurreição, amém? Comam então do pão e bebam do vinho. Comam do pão, meus irmãos, é importante, participem na ceia e deixem o óleo santo, a unção fluir. Amém? Bebam do vinho.
porque ao tomarem o vinho, estão-se a lembrar que pelo sangue de Jesus, vocês foram lavados, purificados e remidos. Desfrutem do óleo da sua, ou seja, desfrutem da presença do Espírito Santo. Óleo simboliza sempre a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Desfrutem da presença do Espírito Santo e a vossa vida certamente irá mudar, irá tomar outro rumo. Amém? Se confiarem inteiramente em Deus e crerem que estes elementos foram separados para seu, para meu, para nosso benefício. Eles foram separados para o nosso bem. Lembrem-se sempre de uma coisa: é por causa da obra completa de Jesus na cruz, do seu sacrifício, da sua ressurreição, que tudo aquilo que Ele fez por nós, amém? Nós podemos agora ter acesso e dizer: Jesus é o nosso maior bem, a nossa maior confiança. Jesus é o nosso Redentor. Amém? Jesus é o pão da vida. É o pão da vida. Amém? Pai querido, obrigado, Senhor. Eu oro mesmo, Senhor, que os teus filhos tenham revelação, Senhor, desta palavra nos seus corações e comecem a desfrutar mesmo dessa vida abundante, Senhor, que tu tens para eles. Que olhem para ti, Senhor, e que vejam que realmente tudo na Bíblia, Senhor, todas as coisas, Senhor, têm um significado, Senhor, tão grande, Senhor, e todos eles, Senhor, apontam para Jesus, para aquilo que Ele fez, Senhor, para aquilo que Ele passou, aquilo que Ele conquistou, Senhor, Senhor, com a sua morte, Senhor, o seu sepultamento, Senhor, e a sua ressurreição, Senhor. Ele quis nos dar vida, Senhor. Ele quis dar, Senhor, o melhor que Ele tinha para que cada um de nós pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida contigo, Senhor. Por isso, Pai, toca mesmo em cada coração, Senhor. Revela cada vez mais e mais, Senhor, a cada um de nós, Senhor. Pai, nós oramos e pedimos, Senhor Deus, dá-nos mesmo revelação da Tua palavra, Senhor. Que ela possa, Senhor Deus, fazer parte, Senhor, do nosso dia a dia, Senhor. Que ela, porque tu e ela, Senhor, tu dizes na tua palavra que Jesus e a palavra são um, Senhor. Que ela seja parte do nosso dia a dia, Senhor. Que tu sejas parte, Senhor Deus, da nossa comunhão diária, Senhor. Haja sempre uma comunhão diária contigo e com o Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que haja um óleo sempre a fluir, Senhor. O teu óleo possa sempre fluir de nós, a presença do teu Espírito possa sempre ser constante em nós, possa, Senhor, desse óleo possa, Senhor Deus, tocar outras vidas à nossa volta, que as pessoas à nossa volta vejam que nós temos estado contigo, Senhor, como tu dizes na tua palavra. Então, todos verão que nós somos teus discípulos, discípulos do vivo Deus, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, Pai. Queremos te agradecer também, Deus, Pai, para a tua mão amiga, Senhor, de estar com os teus filhos, Senhor. Ajuda aqueles que estão abatidos, cansados, Senhor. Renova, restaura aqueles que perderam tantas coisas, como vimos hoje, Senhor. Tu és um Deus de restauração. O inimigo tem vindo roubar, Senhor, a alegria, o gozo, a saúde dos teus filhos. Nós oramos restituição, Senhor Deus. Nós oramos, Senhor Deus, Pai, que seja mesmo consumido todo o espírito devorador, Senhor, todo o espírito destruidor seja mesmo consumido em nome de Jesus, Senhor, Pai, e que restauração, Senhor, venha à vida de cada um de nós, Senhor, em saúde, Senhor, em prosperidade, Senhor Deus, Pai. Senhor Deus, Pai, em todas as áreas, Senhor, emocionais, Senhor, físicas, Senhor, mentais, Senhor, traz restituição, Senhor, para a honra e glória e louvor do Teu nome, te pedimos, Senhor. Oramos a Tua bênção também, uma vez mais. Continuamos a orar pelo povo da Ucrânia, Senhor. Senhor, aquelas famílias que têm perdido os seus entes queridos, os seus pais, têm perdido, Senhor Deus, seus filhos, Senhor, as suas esposas, Senhor. Deus, nós oramos por essas famílias, Senhor, Deus, Pai, que têm sido abusadas, torturadas, Senhor. Deus, tem misericórdia, Senhor, socorre-os, Senhor, seja a sua força, Senhor, nos tempos da aflição, Senhor, Deus, possa estar com eles, Senhor. Senhor, ajuda e abençoa aquela nação, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Só quero lembrar aos irmãos que
no dia, este sábado, amém, nós iremos ter em Coimbra o edificar o altar às 16 horas, por isso, irmãos, estamos a contar com a vossa presença lá, às 18, desculpem, às 18 horas, em Coimbra, amém, vamos ter o edificar o altar, por isso, vamos dar um apoio, uma força, e vamos estar com os nossos irmãos, então, em Coimbra, amém, e estaremos de volta aqui, no domingo, se Deus quiser, amém, e Deus quer e vai correr tudo pelo melhor para todos vós, vão na bênção, esteja na bênção, no favor, debaixo da graça e da proteção do nosso Deus, amém. Até